O outro diagnóstico diferencial seria a leucoplasia verrucosa proliferativa. A leucoplasia verrucosa proliferativa esse termo leucoplasia é um termo clínico que vai se referir a todas as lesões brancas. Então, essa leucoplasia verrucosa, na verdade, ela é uma lesão que o diagnóstico é difícil, ele precisa ter uma informação clínica, é necessário, às vezes, várias biópsias, enfim, ele vai depender de uma correlação entre os aspectos clínicos, a evolução e o patologista, os diagnósticos histopatológicos. Muitas vezes, esse diagnóstico é feito de um modo retrospectivo. Então, a leucoplasia verrucosa proliferativa, como nesse caso aqui mostra, ela acomete principalmente mulheres idosas, e essas áreas vão ser frequentemente múltiplas, ela tem uma tendência recidiva e, observem, ela pode acometer tanto a mucosa bucal, como está aqui, a língua, o assoalho da boca e o palato. Então, vejam nesse caso uma lesão muito extensa. E o problema da leucoplasia verrucosa proliferativa é que ela deve ser considerada uma lesão pré-maligna, porque, embora numa fase inicial ela não apresente esse aspecto de carcinoma, ou seja, não haja invasão em direção à submucosa, no progredir, cerca de 70% a 100% sofrem transformação maligna. E essa transformação maligna pode ser para carcinoma verrucoso ou carcinoma epidermoide convencional. Resumindo, muitas vezes, ao recebermos a biópsia, nós podemos ter um tipo de lesão que no começo tem esse aspecto, ou às vezes até um aspecto nem tanto verrucoso na fase inicial, até um aspecto sem ser verrucoso, mas com queratinização. Em outras áreas com esse aspecto verrucoso. E isso vai se seguindo, recidivando, em várias recidivas, são lesões, como já dissemos, multifocais, mas que em 70% a 100% dos casos acaba transformando em carcinoma epidermoide convencional ou carcinoma verrucoso. Então vejam esse caso. Essa paciente teve várias recidivas e esta foi uma das últimas lesões que ela teve. Então, observem que no mesmo caso eu observo uma área onde eu tenho aqui o epitélio adjacente, ele está mais hiperplásico, eu observo aqui essa camada de paraqueratina, de paraqueratose, que logo eu posso imaginar que isso deva estar dando um aspecto esbranquiçado. Mas nessa área de epitélio proliferado, se nós traçarmos uma linha, ele está totalmente para cima dessa camada basal. E, portanto, aqui, nesta área, a lesão tem um aspecto de hiperplasia. Se ela fosse inteirinha assim, eu não poderia dar o diagnóstico de carcinoma, seria de hiperplasia. Entretanto, em outro trecho, a lesão já apresentava essa proliferação escamosa bem diferenciada, indo em direção à submucosa, ou tanto invaginando, infiltrando. Portanto, nessa área, diagnóstico de carcinoma verrucoso. Num outro corte da mesma lesão, já perdi esse aspecto de bem diferenciado e com essa infiltração em bordas rombas. Ela já mostrava um aspecto mais hipercromático das células, ou seja, uma displasia, ou melhor, um pleomorfismo celular mais acentuado, uma disqueratose e aqui com aspecto já de um carcinoma epidermoide convencional. Portanto, vejam que numa mesma lesão eu tenho uma área hiperplásica, outra área de carcinoma verrucoso, outra área de carcinoma epidermoide convencional. E assim a leucoplasia verrucosa proliferativa. É um diagnóstico retrospectivo que no início ela pode ter apenas um aspecto de leucoplasia comum.
Voltando, leucoplasia é um termo clínico. O patologista não dá esse diagnóstico. Ele vai dar o diagnóstico de uma hiperplasia com queratinização, uma hiperplasia verrucosa, ou de carcinoma verrucoso, ou carcinoma epidermoide convencional. É o conjunto de achados, junto com a história clínica, que vai permitir, frequentemente de um modo retrospectivo, fazer esse diagnóstico de leucoplasia verrucosa proliferativa. Entretanto, aqui neste mesmo paciente, vocês têm os 3 aspectos da hiperplasia, onde você passa essa reta, e a proliferação escamosa é só exofítica. O carcinoma verrucoso, tão bem diferenciado quanto a hiperplasia, entretanto com a invaginação romba em direção à submucosa, e o carcinoma epidermoide convencional, onde a alteração arquitetural é muito mais exuberante, assim como também as atipias celulares. Portanto, o diagnóstico carcinoma verrucoso, hiperplasia verrucosa, hiperqueratose ou hiperplasia epitelial inflamatória, para o diagnóstico é importante a comunicação entre o patologista e o cirurgião, porque nós vamos precisar da aparência clínica da lesão, e para o patologista, principalmente, para o diagnóstico adequado, é necessário que a biópsia seja bem representativa. Ou seja, ela represente essa relação da proliferação escamosa com a submucosa e contenha também a margem adjacente para que possamos ter uma ideia se aquela proliferação escamosa é só acima ou se ela, ou seja, ela tem um aspecto verrucoso, exofítico apenas, ou se ela invagina em direção à submucosa. Vejam que, às vezes, o diagnóstico de carcinoma verrucoso, numa forma inicial, ele pode ser muito desafiador. Observem nesse caso, onde essa proliferação escamosa, muito bem diferenciada, com uma paraqueratose aqui em áreas, e se nós traçarmos essa reta, ela invagina em direção à submucosa um pouco, não muito. Nesses casos, nós podemos colocar uma nota enfatizando esse aspecto que existe uma invaginação incipiente aqui para a submucosa, numa fase inicial, e que, portanto, pode se tratar de um carcinoma verrucoso numa fase inicial, uma lesão precoce, e que é necessário o segmento clínico do paciente. O próximo diagnóstico seria diferencial o carcinoma epidermoide papilífero exofítico. Entretanto, nós vamos pular, vamos deixar por último esse diagnóstico diferencial com o carcinoma verrucoso e vamos voltar novamente no carcinoma verrucoso sob um novo aspecto. É o caso 4. Caso 4, também um tumor de laringe, também na corda vocal. Diferentemente do caso 1 e 2, além desse tumor ter essas projeções papilíferas com essa queratinização grande, nós vemos que é uma proliferação escamosa muito importante, que faz essa invaginação muito importante para a submucosa, não vemos atipias, nada exuberantes, vemos o infiltrado inflamatório e, portanto, se tivéssemos só apenas áreas deste modo, nós teríamos, como nós vimos no caso 1 e 2, o diagnóstico de carcinoma verrucoso. Entretanto, este mesmo tumor, em outras áreas, ele apresenta o aspecto semelhante ao do caso 3. Ele tem áreas de carcinoma epidermoide convencional. Então, observem, na parte verrucosa, aquela invaginação de forma romba. Entretanto, aqui nesta parte convencional,
nós temos essa invasão, formando essa infiltração mais irregular, em cordões mais finos, inclusive com uma desmoplasia maior, uma alteração arquitetural muito mais exuberante do que seria aqui do carcinoma verrucoso, que imita muito o epitélio normal, mostrando um aspecto até histologicamente muito semelhante a uma hiperplasia. Aqui seria um corte dessas projeções papilíferas de um modo transversal. Então, vejam, no mesmo tumor eu tenho dois aspectos. Um totalmente compatível com o carcinoma verrucoso e em outras áreas um aspecto de carcinoma epidermoide convencional, infiltração mais em forma pontiaguda, em cordões mais finos, desmoplasia, alteração arquitetural e pleomorfismo. Um aumento maior para observarmos com mais detalhe. Bordas rombas, sem pleomorfismo celular. Se tivermos mitoses, elas estarão mais nessas porções aqui da camada, nesta mais inferior, seria a camada basal. Aqui, ao contrário, um maior aumento daquela outra área, mostrando essa infiltração mais pontiaguda, formando esses cordões mais finos, provocando essa desmoplasia, que seria essa proliferação fibroblástica do estroma, essa alteração mais de arquitetura, aqui mostrando um padrão muito próximo ao normal, como se fosse uma hiperplasia, e aqui já uma alteração arquitetural importante. Então, como chamar esse tumor? Que ao mesmo tempo tem áreas de carcinoma verrucoso e que, como nós já vimos, carcinoma verrucoso não dá metástase, é uma neoplasia apenas localmente agressiva. Ao contrário, um carcinoma epidermoide convencional, ele já tem o potencial metastático. Antes de darmos o nome, o caso 5 é muito semelhante ao caso 4 e vai mostrar a mesma coisa. Áreas de carcinoma epidermoide convencional, onde ele está infiltrando nesses cordões. Vejam o tipo de infiltração formando até essas filas infiltrativas em direção ao estroma. Observem essa desmoplasia, essa proliferação fibroblástica, acompanhando essa invasão do estroma. E observe que, embora muito bem diferenciado, ele já tem mais alteração arquitetural do que quando ele é verrucoso. Em outra área, esse é o caso 5 mesmo, continuamos, vejam esse tipo de infiltração formando essa entrada, quase que filas para dentro do estroma, com essa reação desmoplásica, embora ainda também com esse infiltrado inflamatório, e outras áreas com o padrão do verrucoso, formando essas papilas, projeções exofíticas, com intensa queratinização, às vezes ortoqueratose, às vezes paraqueratose, mas essa infiltração em bordas rombas para o interior da submucosa. Então, de novo, a semelhança caso 4 e caso 5. São dois tumores de laringe que têm aspectos de carcinoma verrucoso ao lado de carcinoma epidermoide convencional. E, portanto, os casos 4 e 5, o diagnóstico seria um carcinoma híbrido, porque ele teria um carcinoma verrucoso combinado com carcinoma epidermoide convencional. Ou seja, nessa parte do epidermoide convencional, esses pequenos focos com essas atipias celulares, essa alteração arquitetural e essa infiltração pontiaguda ou de células isoladas com desmoplasia, semelhança do carcinoma epidermoide convencional. O carcinoma híbrido, ou seja, carcinoma verrucoso combinado com carcinoma epidermoide convencional, ocorre em cerca de 20% dos casos. Por isso é importante nós representarmos bem um carcinoma verrucoso para termos certeza de que não se trata de um carcinoma híbrido. E qual é a importância disso? É o fato de que o carcinoma, uma vez que ele tenha esse aspecto de carcinoma epidermoide convencional, ele vai ter o potencial metastático.
enquanto que se ele for só um carcinoma verrucoso, ele seria localmente agressivo e o convencional já daria um potencial metastático. Para reforçar esses aspectos, novamente, no mesmo tumor, área de carcinoma epidermoide do tipo verrucoso, a variante verrucosa, o carcinoma verrucoso, e essa forma de invasão pontiaguda do carcinoma epidermoide convencional, com atipias, alterações arquiteturais, etc. Um exemplo que não faz parte do seminário, mas um outro exemplo para ilustrar novamente o carcinoma híbrido. Vejam, laringe era um tumor extremamente verrucoso, queratinizado, que dá essa tonalidade branca, rugosa, da neoplasia aqui na corda vocal, muito extenso, e que em áreas tinha notoriamente esse aspecto de carcinoma verrucoso, com essas projeções papilíferas, com essa invaginação em direção à submucosa, e outras áreas o aspecto de carcinoma epidermoide convencional, entrando com esse aspecto, infiltrando de modo irregular. Portanto, carcinoma verrucoso híbrido. Uma pergunta: qual o tamanho do foco do carcinoma convencional para que você vá alterar e deixar de chamar só de carcinoma verrucoso e passar a chamar de híbrido? Não existe. Então, em neoplasia, geralmente, aqui o curso do tumor é determinado pelo componente menos diferenciado. Portanto, os carcinomas verrucosos com áreas convencionais, independente do tamanho, devem ser relatados como híbridos, uma vez que essa parte convencional pode dar potencialmente a capacidade para esse tumor de metastatizar. Voltando agora, uma vez que nós vimos o carcinoma verrucoso convencional, nós vimos o carcinoma verrucoso híbrido e vimos as diferenças, o diagnóstico diferencial com o epidermoide convencional, com uma hiperplasia verrucosa e inclusive aquela lesão complexa que é a leucoplasia verrucosa proliferativa. Então, o último seria diagnóstico diferencial do verrucoso, que seria o epidermoide papilífero exofítico. Para isso, nós vamos ver o caso 6. Então, observe em caso 6, também um tumor de laringe, também na corda vocal. Observem que, à semelhança do que nós vimos nos casos anteriores, ele também tem um crescimento papilífero. Nós vemos essas papilas como se fossem esses dedos, e aqui inclusive o estroma, que tem esse vaso na parte do estroma, formando dedos para fora. Entretanto, observem que, diferentemente do carcinoma verrucoso, nós não temos aquela queratinização exuberante. 2. Mais importante do que isso, nós vemos que nós temos uma alteração arquitetural muito importante aqui. Nós temos um pleomorfismo celular acentuado e uma alteração completa da arquitetura. Lembre-se lá no verrucoso como ele mantinha um padrão muito semelhante à hiperplasia, aqui em absoluto. Uma alteração, uma displasia seria se tivéssemos só dentro do epitélio, de alto grau ou até semelhante a um carcinoma in situ. Ou seja, uma alteração arquitetural comprometendo toda a espessura do epitélio, com células atípicas em toda a sua espessura. E, além disso, ele também tem essa entrada em direção ao estroma, que muitas vezes também é dessa forma romboide, mas, diferentemente do verrucoso, atipias exuberantes, alteração arquitetural exuberante e falta a queratinização. Observem nesse outro aumento, aqui, desculpem, esse é o caso 6 e esse é o caso 7, que eles são muito semelhantes. O caso 7 também é um tumor de laringe, à semelhança do caso 6, e os dois são muito parecidos. Coloquei apenas para reforçar bem o aspecto morfológico, também formando essas projeções papilíferas. Observem o eixo da papila aqui, que seria essa parte conjuntiva, né, com vasos, e esse epitélio completamente alterado,
tanto em termos de arquitetura quanto pleomorfismo celular em células em toda a sua espessura, e falta a queratinização. Então, esse aspecto é do carcinoma papilífero ou epidermoide papilífero, essa variante papilífera. Observem um outro, num aumento maior, a papila cortada de um modo transversal, a mesma coisa, atipias em toda a espessura, aqui a parte do tecido conjuntivo, né, do eixo da papila, onde tem o estroma, os vasos, e aqui a parte infiltrativa. O problema dessa lesão é que, como ela é muito papilífera, quando se faz a biópsia incisional para diagnóstico, não raro é enviado para o patologista apenas essa parte papilífera. Nós vemos apenas essas porções onde nós não podemos encontrar essas regiões infiltrativas. Nós temos só essas daqui. Então, nesses casos, onde nós não encontramos essa parte notoriamente invasiva, mas essas outras onde nós temos as papilas e essas alterações arquiteturais importantes, nós podemos colocar uma nota que não há no material enviado esse aspecto invasivo, mas que pela alteração arquitetural, etc., deve-se considerar a possibilidade já de um carcinoma invasivo, e seria essa variante papilífera. Então, esse aspecto que nós vimos no caso 6 e 7, o diagnóstico deles seria de carcinoma exofítico ou papilífero. Papilífero é chamado quando as hastes são finas e exofítico quando são projeções mais largas, mas é a mesma variante, que é dividida com esse nome, exofítico papilífero, dependendo da largura dessas projeções papilíferas. Então, novamente aqui um exemplo mostrando como ele pode ter muito destas áreas, e aí enfatizando outra vez que nós podemos receber apenas esses trechos e não essa parte invasiva, e isso deve vir numa nota dizendo que o aspecto sugere esse carcinoma papilífero, devido a essa alteração arquitetural, essas atipias, etc., embora na biópsia incisional, por exemplo, nós não estejamos vendo essa parte infiltrativa. Então, observem novamente aqui, sempre chamando atenção à parte arquitetural, o pleomorfismo celular, essas projeções papilíferas, e precisa ser uma biópsia mais profunda para nós vermos essa porção infiltrativa. Bom, esse carcinoma epidermoide papilífero, ele ocorre nessas regiões. Ele predomina, como vocês vejam nesse trabalho, onde foram analisados um total de 31 casos, a maioria na orofaringe e na laringe, mas também pode ocorrer na região sinonasal. E, interessantemente, que diferente do carcinoma verrucoso, que nós vimos que ele tem relação com o fumo e com o álcool, esse carcinoma papilífero, o epidermoide papilífero, principalmente esses de orofaringe, ele tem relação com o HPV. Pode também ter aqui no sino nasal, mas a principal associação dele com HPV é quando ele ocorre na orofaringe. Então, os tumores de orofaringe, esse epidermoide papilífero, são frequentemente HPV positivos. Como vejam aqui, desses casos, né, uma porcentagem quase a maioria positivo mostrado aqui pela imunistoquímica, a positividade para o P16. Em relação ao comportamento biológico, nós vimos que o verrucoso, portanto, era um tumor com agressividade local, sem potencial metastático. Na forma híbrida, ele adquiria o potencial metastático devido ao seu componente de carcinoma epidermoide convencional. Já esse daqui, epidermoide exofítico papilífero, há discordâncias se ele realmente tem um comportamento biológico diferente do convencional. Então, tem trabalhos, autores que acham que o prognóstico é melhor e outros que seria semelhante quando nós colocamos tumores em estadios semelhantes. Entretanto, vejam
que depois que se mostrou, como está aqui bem evidenciado, essa forte associação com o HPV, nós devemos lembrar que esses tumores associados com o HPV, eles costumam ter um prognóstico melhor. Então, nesses carcinomas papilíferos exofíticos, recomenda-se verificar a associação com a infecção pelo HPV, e isso nós fazemos principalmente pela imunistoquímica, o P16, pode ser feito pela hibridização, mas a imunistoquímica para essa proteína P16 é suficiente, e os carcinomas HPV positivos, eles apresentam um prognóstico melhor. Obrigada.